Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora finalizar o nosso guia da Copa. O último grupo a ser analisado é justamente o grupo L. Então, que é o grupo de Inglaterra, Gana, a seleção de Panamá e também da Croácia. Então, bora fazer o L juntos? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Se você não corte o vídeo agora, uma brincadeirinha para descontrair. Então, bora lá terminar esse vídeo. Então, antes de tudo, peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esse e os demais conteúdos, tanto aqui, tanto no Instagram. Lembrando que esse é o último vídeo de análise dos grupos, já teve análise do grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, grupo K e agora o grupo L para finalizar o último grupo, o grupo 12, uma Copa maior, mais grupos, mais seleções para ficar de olho e mais jogos para a gente assistir. E um grupo que tem umas seleções que é tratada entre as favoritas, né, que é a Inglaterra, que é colocada nesse pote. E a Inglaterra que é uma atração à parte por conta do trabalho do Tuchel, não? O Tuchel é um treinador de experiência em grandes clubes da Europa, foi campeão europeu pelo Chelsea, treinou o PSG, por exemplo. Foi até uma surpresa quando ele assumiu a Inglaterra, porque ele era um cara que estava sendo especulado na época como possível no treinador do Manchester United. Ele acabou assumindo a Inglaterra. Muita polêmica, porque o Tuchel é alemão, e a Alemanha e a Inglaterra são grandes rivais. O maior rival dos ingleses são os alemães e vice-versa. Então é como se um argentino assumisse o comando técnico da seleção brasileira. Pra você ter uma noção, ele é um cara muito cercado de desconfianças e que bateu no peito e assumiu a responsabilidade. Fez uma convocação muito polêmica, deixando nomes até mais famosos e alguns que mereciam, já não jogando bem fora, apostando totalmente nas suas convicções. Então é uma contratação polêmica de um cara que chamou a responsabilidade. Também até para mexer com uma dúvida nesse sentido. Fez boas eliminatórias, o desempenho e passou facilmente num grupo que poderia ter sido mais difícil, com Sérvia e Albânia. A Inglaterra deitou e passeou nesse sentido e talvez pudesse ter mais dificuldades. Ao mesmo tempo, o resultado de alguns amistosos não foram tão positivos. Na última data FIFA de março, empatou contra o Uruguai, tomando empate no final e perdeu para o Japão em Wembley. Em outro momento, perdeu de 3-1 para Senegal. Então é uma seleção inglesa que, sob o comando do Tuchel, ainda não foi muito testada. Faltou mais teste em alto nível. E esses amistosos não deixaram assim uma impressão tão boa. Então você junta uma seleção que já tem um histórico de fracassar, toda a pressão de nunca ter ganhado não ganhar uma Copa ou não ganhar um grande título desde 66, a questão dos quase recentes vice-campeonato na Euro, dois vice, né? Atual vice-campeã da Eurocopa, perdeu as duas últimas Eurocopas, tanto para a Itália quanto para a Espanha. Campanha de semifinal de Copa em 2018, perdendo para a Croácia, que se encontra nesse grupo. Na última Copa foi eliminada para a França nas quartas no jogo duríssimo, podia ter se classificado. Então a Inglaterra carrega todo esse peso, toda essa expectativa e tem um técnico que é alemão, que já tem uma desconfiança gigantesca e que faz uma convocação polêmica chamando a responsabilidade para si. A Inglaterra é muito aquilo. Ou vai dar muito bom, ou o Tuchel vai bater no peito, vai mostrar trabalho, a seleção vai jogar bola e vai fazer uma grande Copa, brigando pelo título, ou vai dar muito ruim e essa seleção vai cair antes do esperado e aí o Tuchel vai se tornar persona não grata eternamente na Terra da Rainha, ou do Rei agora, né? Olhando para esse elenco, você tem no gol o Pickford, que é titular há anos, e assim, é um goleiro que na Inglaterra sempre joga em altíssimo nível, sempre faz boas competições, é uma certeza. A linha de defesa preocupa. Na lateral esquerda você tem hoje uma das melhores notícias para a Inglaterra nos últimos tempos, que foi o surgimento do Nico O'Reilly, né, do Manchester City, que cresceu muito nessa temporada, se tornou o titular da lateral esquerda do Manchester City, vai ser titular da lateral esquerda na Inglaterra. É um jogador de muita projeção, muito potencial, já demonstra ter muita qualidade e muita capacidade até de se apresentar ofensivamente. Como lateral, às vezes aparecendo até dentro da área para finalizar jogadas. É um jogador que tem um potencial especial e muito provavelmente vai ser titular na Inglaterra e com razão. A linha de zaga, você tem um zagueiro que hoje inspira mais confiança, que é o Guehi, que boas temporadas no Crystal Palace, foi titular na zaga da Inglaterra na última Euro e chegou no Manchester City no meio da temporada e chegou muito bem, de um ótimo nível, subindo o nível da defesa, então hoje é uma certeza. O seu parceiro é que aí inspira dúvidas. Por exemplo, o Stones, saudável, ele é para ser esse zagueiro junto com o Gay, que foi a zaga da última Euro, é para ser o Stones zagueiro, só que ele tem muitos problemas de lesões. Nessa temporada não fez nem 20 jogos pelo Manchester City, é uma incógnita. E o banco, você tem o Quansah, que é um jovem zagueiro, sua primeira grande competição, vem de ser titular no Bayer Leverkusen. E você tem o Konsa e o Burnley, que são dois zagueiros que podem inclusive jogar na lateral, mas que nenhum dos dois empolga muito. Na verdade, não empolgam nada.
Então, se o Stones não estiver bem fisicamente, a zaga da Inglaterra já vai tomar um problema. Porque ou você vai apostar no Kwanzaa, que é um jovem que fez a sua primeira temporada como titular, de fato, no grande clube, que foi no Leverkusen, ele vinha surgindo no Liverpool. Mas é um jogador que, assim, pouca experiência profissional, de fato, em pressão, assim, tipo Copa do Mundo, não tem. Ou você vai apostar em jogadores mais limitados, como o Burn e o Konsa. A lateral direita também é um problema, porque possivelmente o titular vai ser o Reece James, que fez a sua primeira temporada com mais de 2.000 minutos em campo depois de muito tempo, só que em vários momentos, quando o Chelsea atuando até como meia. Você pode ter o Livramento também como uma opção, é um bom jogador, mas que teve muitos problemas com lesões no Newcastle. Em último caso, você pode ter tanto o Konsa improvisado, sendo zagueiro barra lateral, como o Spence, que ele pode ser um reserva na lateral esquerda, pode jogar também na lateral direita, ele joga nas duas, jogador do Tottenham, mas também não é uma posição que causa assim tanta confiança. E quando você olha para a defesa, você tem algumas ausências sentidas. O Maguire, por exemplo, não vai jogar, é um cara que sempre foi uma liderança importante na Inglaterra e que fez uma boa temporada pelo Manchester United. Em bola jogada, ele seria inclusive titular dessa seleção. O Lewis Hall não foi convocado para a lateral esquerda, mesmo tendo feito uma boa temporada pelo Newcastle. Na direita, o Arnold não foi convocado. Esse nunca teve muito espaço na seleção, sim. E também não fez uma grande temporada no Madrid, mas surpreende ele fora. Então, é uma linha de defesa com algumas questões importantes. Você tem Guerri e o O'Reilly como duas certezas e dois bons jogadores. No meio-campo, o Tuchel vem apostando uma dupla de volantes na Inglaterra, jogando mais um 4-2-3-1. Você tem o Declan Rice, chega como um dos principais jogadores dessa seleção. Fez uma temporada incrível pelo Arsenal e um dos melhores do time, junto com o Magalhães e com o Saliba, talvez os três melhores jogadores do Arsenal na temporada. É um cara que chega no seu auge, que chega em altíssimo nível para ser esse comandante ali no meio campo. Ao lado dele, muito provavelmente, a gente vai ter o Elliot Anderson, que é um jogador que vale a pena ficar de olho, de ótima temporada no Nottingham Forest, jovem, 23 anos. Muito provavelmente vai ser uma venda super milionária da Premier League. E muito possível a dupla titular. Ao lado você tem competindo por vaga o Mainu, jovem jogador de 21 anos do Manchester United, que depois que o Carrick assumiu, cresceu muito de desempenho, virou titular e está convocado. E ainda você tem o Henderson. O Henderson entra na cota Danilo, né? O Danilo que foi convocado na seleção brasileira para ser um líder, muito mais que ser dentro de campo. O Henderson, mas mesma coisa, tá aí por ser uma liderança. Que o desempenho dele não justifica, inclusive algo muito polêmico foi o Orton ficar fora, jogador que é um dos principais jogadores do Crystal Palace, fez uma ótima temporada, é um jogador, um dos melhores meio-campistas da Premier League, e ficou de fora para levar o Henderson, que só tá aí para tocar o pandeiro em inglês, né? Para fazer o chá, né? Para ser aquela liderança, e que poderia brigar por vaga em seu titular, inclusive. Mas você tem o Rice, o Declan Rice e o Henderson, uma boa dupla de volantes. A dúvida de quem vai ser esse camisa 10 pode ser o Jude Bellingham, que em termos de nomes seria o nome principal deles, o mais favorito, mas não vem de uma grande temporada pelo Real Madrid. A verdade é essa, não fez uma sua melhor temporada nos últimos anos. Tem o Eze, jogador do Arsenal, que pode jogar pelas pontas também, jogador versátil, mas que também não fez assim, uma temporada de super destaque ofensivo pelo Arsenal. E o nome menos badalado, e que talvez é o que chegue em melhor fase, que vem de melhor temporada, é o Morgan Rodgers, jovem jogador, muito importante no Aston Villa, campeão da Liga Europa. Tem menos nome, menos badalação, mas dos três é quem vive o melhor momento na atualidade. Na ponta esquerda, o titular deve ser o Anthony Gordon, que acabou de inclusive ser vendido a preço de ouro para o Barcelona, jogador que era do Newcastle. Você pode ter o Marcus Rashford ali, o Rashford que deu uma renascida pro futebol, tá nas últimas duas temporadas com o empréstimo para Aston Villa, onde ele foi bem, depois indo para o Barcelona e se tornando um jogador importante nessa temporada na equipe, seja tornando a ponta esquerda, seja como opção de camisa 9, seja entrando no segundo tempo. Ele acabou voltando a ter espaço na seleção inglesa. Na ponta direita, o titular deve ser o Saka, mas o Saka que não fez uma temporada de destaque no Arsenal, apesar de ter sido na reta final, ter voltado de lesão, ter tido algumas participações importantes no título inglês, mas não foi uma grande temporada assim em números. O reserva dele é o Madueke, é um jogador que assim, tem força física, velocidade e só. A questão técnica dele é bem deficiente. A reserva do Saka no Arsenal é uma convocação que muito criticada, eu também não entendo. Você tinha como opção ali, por exemplo, o Jared Bowen, jogador do West Ham, que entregou mais de 20 participações para gol, mesmo uma equipe foi rebaixada. É um jogador que já vem de ótimas temporadas no futebol inglês, poderia ter essa opção. E quando a gente fala de meio e ataque, você tem que falar duas ausências muito polêmicas e sentidas, que são o Cole Palmer, que, cara, decidiu o último Mundial de Clubes, né, pelo Chelsea,
mas que de fato vem de 2 temporadas nada positivas na equipe e que surpreende ficando de fora mesmo assim. E o Foden, que, cara, chegou a ser recentemente o melhor jogador de Premier League, mas que não fez uma boa temporada no City e também ficou de fora. O Tuchel, em algumas questões, levou muito o que o jogador vinha fazendo recente, a fase atual do jogador na hora da convocação. Então, nomes como Arnold, Palmer e Foden, que são jogadores em tese mais famosos, com mais nome, ficaram de fora para outros jogadores que ele acredita mais e que talvez vivessem o melhor momento. Mas o centroavante ainda é o Harry Kane. O Harry Kane é o grande jogador dessa seleção. Para mim, o melhor jogador da Europa nessa temporada foi ele. Mais de 60 gols na temporada. Chega a essa Copa no seu melhor, no seu auge de artilheiro, no seu auge técnico e como jogador. Harry Kane evoluindo cada vez mais para não só ser um simples centroavante, um cara de área, mas também um cara que gera muito jogo, capaz de jogar até atrás de outro centroavante, que se o Tuchel quiser usar o Harry Kane como um 10, ele pode jogar como um 10, ele tem capacidade de passe e lançamento para isso. Você tem no banco dele o Watkins, que fez grande temporada no Aston Villa, fundamental para a equipe ser campeã da Liga Europa. E ainda tem o Ivan Toney, que é uma convocação até surpreendente, porque joga hoje no futebol saudita, mas está deitando e rolando lá. É uma temporada de mais de 40 gols no futebol saudita, é um cara que também na Premier League metia muito gol. Surpreende, mas esse é uma opção de 9 mais físico. Mas é uma seleção da Inglaterra com seu técnico apostando muito, que chega com muita desconfiança a uma convocação talvez a mais polêmica desse Mundial, mas ainda assim tem muito talento. Não é uma seleção que pode ser subestimada. Apesar de que eu não vejo na primeira prateleira de favoritas, para ver um pouco mais abaixo. Continuando nesse grupo, temos a Croácia. A Croácia que é uma seleção que não pode ser subestimada pelos resultados recentes. Né? Foi vice em 2018, semifinalista em 2022, mas é uma seleção que não chega mais abaixo do que em outros mundiais. Você tem uma troca de geração muito clara. A geração de 18 ali com Modric, Perisic, Kramaric já chegando na sua reta final. E uma outra geração tentando crescer, tentando ganhar espaço, tentando renovar um pouco essa seleção, principalmente no meio campo. É uma Croácia que se mostra ainda competitiva, mas já num nível um pouco mais baixo. Mas ainda assim é uma seleção chata de se enfrentar. Na última Liga das Nações, por exemplo, caiu nas quartas de finais para a França, mas levou a França até as penalidades. Ganhou o primeiro jogo 2-0, perde a volta por 2-0, foi eliminada somente nos pênaltis para os franceses, mas deu muito trabalho. Nas eliminatórias, passou até com tranquilidade no seu grupo, que tinha a República Tcheca, inclusive, como principal adversária. E em amistosos recentes, chegou, por exemplo, a ganhar da Colômbia e perde para o Brasil. Então é uma seleção croata que ainda é competitiva, ainda se mostra contra adversários mais fracos, capazes de superar eles com autoridade, mas contra as seleções mais fortes eles já não têm a mesma capacidade que demonstrou, por exemplo, em 2018. Então eu não vejo uma seleção da Croácia, por exemplo, para chegar em semifinal de Copa do Mundo outra vez. Seria muito surpreendente, ainda mais surpreendente. Mas é uma seleção que pode bater umas oitavas de final, que pode pegar uma seleção mais forte e fazer um jogo duro, levar eles para uma prorrogação. É uma seleção que tem capacidade para isso. E que tem ainda alguns destaques, tem bons jogadores. E tem um trabalho há muito tempo, né? O Zlatko Dalic já é um treinador que já vem de anos, e isso é algo que faz diferença. É um treinador que tem o seu elenco em mão, pode variar, às vezes sem mudar jogadores, só mudando as peças de posicionamento. Você tem um trabalho a longo prazo, é um ponto positivo para os croatas. Tem no gol o Livakovic, continua sendo titular. É um goleiro que, quando joga pela Croácia, sobe de desempenho em relação aos clubes. A linha de defesa pode muito bem variar em linha de 4 e linha de 5, mesmo sem trocar nenhum jogador, só utilizando a capacidade de alguns jogadores fazer mais de uma função. Você tem, por exemplo, o Gvardiol, que é, em nome, o principal defensor dessa Croácia, jogador do Manchester City, e pode jogar como um zagueiro. Ele teve, inclusive, na seleção da última Copa do Mundo, como um dos melhores zagueiros do Mundial, fez uma Copa espetacular pela Croácia, que fez ele ainda dar um salto ainda mais dentro do futebol mundial. No Manchester City, muitas vezes, com o Guardiola, jogou de lateral esquerdo, e jogou muito bem. Então, pela Croácia, ele pode fazer isso. Ele pode ser tanto um zagueiro pela esquerda numa dupla, pode ser um zagueiro pela esquerda num trio, como também pode jogar como lateral esquerdo. Mas, obviamente, como lateral esquerdo também, um lateral esquerdo vai ficar aí no ataque toda hora. Mas pode fazer isso. Na direita, você tem o Stanisic, jogador do Bayern de Munique, que é um jogador com mais características defensivas, que se destaca muito pela versatilidade. Ele é muito útil dentro do elenco do Bayern, até por isso. Ele pode jogar como um zagueiro pela direita num trio, se ele quiser uma formação mais ofensiva. Pode jogar como lateral esquerdo, ele já fez isso no Bayern várias vezes. E pode jogar como lateral direito ou ala pela direita, se ele quiser uma formação até mais defensiva com linha de 5 na defesa.
Então são variações que ele pode usar, às vezes sem mudar as peças. E o Stanisic oferece isso. Só que o Stanisic também não é muito cara que fica atuando e ir até o fundo, atuar espetado. Às vezes é um cara que joga mais por dentro, mesmo quando joga como ala ou com lateral. E em alguns momentos o Dalit coloca o Stanisic, mesmo caindo mais por dentro, e coloca um outro jogador que possa abrir mais o campo pela direita. Seja às vezes o Kramaric ou o Perisic, que em alguns momentos pode atuar mais aberto pela direita e o Stanisic vem mais por dentro. A zaga, que tem hoje uma das grandes revelações, grandes jogadores pensando no futuro, que é o Vuskovic, que é um jogador que vem se destacando no futebol alemão, vai vir para o Tottenham e mesmo com 19 anos já virou titular na seleção croata, devido a essa ascensão rápida que ele tem. É um dos jovens que vale a pena ficar de olho nesse Mundial. Ao seu lado você ainda tem como opção provavelmente o Sutalo, que é mais usado, jogador do Ajax. Você tem o Kalitakar, que é um cara experiente, passagem de futebol francês, agora de espanhol. O Pongracic da Fiorentina também são jogadores que pode ser utilizado. É uma linha de defesa que tem boas peças, peças rodadas já em times competitivos em grandes ligas. E tem o Perisic, vai para sua última Copa ainda com 40, quase 40, jogador super experiente, hoje está no PSV, e que na Croácia ele faz um papel importante de muitas vezes ser esse cara que abre o campo. Ele pode ser numa linha de 5 ala pela esquerda, mesmo já sendo mais experiente. Pode atuar, se for o Gvardiol como lateral esquerdo, ele atua como ponta mesmo, jogador mais aí com mais liberdade ofensiva até. Principalmente o lado principal dele é a esquerda, mas o Dalit já chegou a utilizar ele pela direita, jogando mais aberto, então ele oferece essa possibilidade para a equipe e ainda continua sendo titular. E é uma das grandes lideranças do elenco. E o meio-campo da Croácia, que tem bons jogadores, é um setor que tem boas peças. O Modric continua exercendo um papel fundamental, ser a grande referência desse meio, mesmo com 40 anos, veio de uma temporada no Milan já com menos exigência física. E vamos ver como vai ser, né? Porque o Modric na Croácia, ele atua muitas vezes como acabou, até pela saída do Brozovic da seleção, ele acabou virando muitas vezes esse primeiro jogador de iniciar a construção da jogada, jogando até mais recuado pela Croácia, como primeiro homem de meio às vezes, pegando a bola mais atrás, jogando o jogo, organizando o jogo desde trás. Isso faz com que naturalmente ele também precise ter mais trabalho defensivo. É um jeito de jogar que exige mais dele sem bola. Mas com bola, o Modric é muito mais o cara para atuar na faixa central. Ele não atua exatamente como um camisa 10 próximo do ataque. Não, ele é o cara que dá início à construção. Só que o Modric tem que ver quem vai ser seu parceiro no meio campo. Né? Ele é um cara ainda muito importante nessa Croácia, não só pela liderança de ser o capitão, mas também pela referência técnica no meio campo. Quem vai ser seus parceiros? No mundo ideal, quem vai jogar ao lado do Modric é o Kovacic, que é um nome bastante experiente, sempre de alto nível nessa Croácia, já está há muito tempo na seleção, só que vem de uma temporada complicada, onde sofreu muito com lesões. Ele só voltou a jogar, por exemplo, nessa reta final de temporada pelo City. Se estiver saudável em condições, é ele que é o titular. E aí se adiciona muito mais qualidade na construção da jogada, e sem contar que é um jogador que oferece até mais do ponto de vista defensivo. Se ele não puder, você tem outras opções. Aí opções até mais jovens e também mais experientes. Você tem nomes mais rodados, como o Mario Pasalic, que é um jogador que pode jogar tanto mais recuado como mais avançado. E você tem outros jogadores jovens também surgindo, como o Lucas Susic, do Real Sociedad, o Baturina, jogador que se destacou no Como, que fez grande temporada no futebol italiano, e também o Petar Susic, jogador da Internacional, jogador que tem ganhando bastante minutos na Inter, às vezes nem sempre como titular, mas sendo uma peça que entra bastante nos jogos, em alguns momentos variando de titular e reserva, é um jogador que tem muita expectativa no futuro na equipe da Internacional, e também é um nome que vem ganhando cada vez mais espaço na seleção croata. E aí vai depender muito do que o Dalit quer de cada adversário. Se ele quer meio-campistas com mais chegada no ataque, e aí você tem o Pasalic, o Petar Susic, ou se ele quer um meio-campista com mais poder de marcação, que jogue mais recuado. Se ele vai jogar, por exemplo, linha de 5, um desses meio-campistas vai querendo ou não vai acabar fechando um dos lados sem bola. E o Modric joga mais por dentro numa dupla com o outro. Ou pode ser um trio de meio-campistas, né? Jogando, se for jogar com linha de 4. Aí o Modric sem bola até fica um pouco mais livre lá na frente. Então vai depender muito do que ele quer para cada jogo, cada adversário. A Croácia acaba tendo opções para revezar durante isso. E opções mais ofensivas, você ainda tem no banco o Vlasic, que é um meio-campista mais chegado, um jogador bem mais ofensivo, jogador do Torino. E as opções para o ataque. O Matanovic, que é um centroavantão gigante mesmo para bola aérea, jogador que joga no Freiburg, que bastante minutos mais reserva na equipe, mas é um cara mais de 90 ou 90 e pouco, é bola aérea mesmo, é um centroavantão. O Kramaric, que está desde 2018 na seleção, é também uma liderança importante
pode atuar como um camisa 9, mas não é exatamente o centroavante, não. O Kramaric é muito mais um cara para atuar atrás de uma referência, pode cair mais pelo lado de campo. Isso ele é algo que geralmente na Croácia ele atua muitas vezes pela essa ponta direita, enquanto a Croácia tem outro centroavante ali. E em 2022 ele foi titular, muitas vezes como esse 9, outras vezes caindo mais pelo lado. Em 2018 era uma espécie de 12º jogador da seleção. E o Budimir que esse é uma opção melhor de centroavante mesmo. O Budimir, mesmo jogando pelo Osasuna, que é uma equipe mais de metade de baixa da tabela na Espanha, ele foi o terceiro artilheiro da La Liga, tanto nessa temporada quanto na anterior. E nessa temporada ele foi decisivo para o Osasuna não ser rebaixado. Então é um centroavante que oferece bastante gols, e faz gols até numa boa liga. São 2 temporadas seguidas no top 3 de artilheiros do Campeonato Espanhol. É uma ótima opção, é um centroavante, um cara até mais de área, mais força física. Então, é uma Croácia que tem ainda bons jogadores, é uma seleção competitiva, pode dar trabalho para a Inglaterra, ainda mais se a Inglaterra não se achar, pode sonhar sim com esse primeiro lugar, mas pensando em repetir uma campanha de semifinal seria dessa vez mais difícil. Você tem uma transição clara entre jogadores e lideranças históricas indo para a sua última Copa e novos jogadores buscando esse espaço. Continuando no grupo, temos a seleção de Gana, que é uma das que chega para a Copa com maior desconfiança em pior fase. Gana não vence desde as eliminatórias, né? Quando se classifica contra Comores, foi a última vitória de Gana. São 6 jogos sem vitórias, sendo 5 derrotas seguidas e agora um empate contra o País de Gales. É uma seleção que chega em crise para esse Mundial. E teve troca de técnico recente. Depois da data FIFA de março, onde toma 5 da Áustria e perde para a Alemanha, demitiu o Otto que vinha 2 anos de um trabalho no cargo, para contratar o experiente Carlos Queiroz, que é um capítulo à parte. No Carlos Queiroz já passou a 5ª Copa seguida, igualando o recorde que era do Bora Milutinovic, com 5 Copas entre 86 e 2002. Só que o Bora fez por 5 seleções diferentes, né? O Carlos Queiroz fez dessas 4 Copas anteriores, uma em Portugal em 2010, ele caiu nas oitavas, as últimas 3 pelo Irã, ele não passou de fase. Mas é um treinador muito experiente, você chegar nessa Copa com 73 anos, ele vai ser o terceiro técnico mais velho a disputar o Mundial. Vai ficar atrás só do Stolbeck e do Hugo Bross, que comandam, inclusive, a República Tcheca e a África do Sul. São os técnicos de 74 anos. Mas vai muito tentar apostar nessa experiência do Queiroz, no fato de ser um treinador conhecido por montar fortes defesas. A seleção iraniana dele era muito conhecida por isso, por ser uma seleção muito forte defensivamente, muita aplicação defensiva, que não fazia muita questão de ter a posse e tentar isso. E o amistoso, por exemplo, que fez recentemente contra o País de Gales, já dá uma amostra disso. De como foi uma seleção que não fez questão de ter posse, de buscar atuar mais fechada, linha de 4, os jogadores do lado de campo com bastante obrigação defensiva. E, cara, tentar ver se consegue fazer essa seleção competir, porque o ciclo de Gana foi muito acidentado. Por exemplo, Gana não disputou a última Copa Africana de Nações, porque não se classificou. E não apenas não se classificou, foi a última colocada do seu grupo das eliminatórias. Foi a última colocada com 3 pontos, num grupo que tinha Angola, Sudão e Níger. E não venceu nenhum dos 6 jogos. Foram 6 jogos contra essas seleções e Gana não venceu nenhuma. E isso jogando com todas as suas estrelas, com um elenco força máxima. Não foi que poupou jogadores. Foi com o que tinha de melhor disposição e conseguiu não se classificar e sem ganhar nenhum desses jogos. Ao mesmo tempo conseguiu classificar para o Mundial. Então, no grupo que tinha Mali, tinha Comores, tinha Madagascar. Então, é uma seleção de muitos altos e baixos que chega em crise para esse Mundial e com muita desconfiança e com desfalques importantes ainda. Perdeu o Salisu, que seria o seu principal zagueiro, sua principal referência defensiva, e perdeu o Kudus, que é o seu jogador mais criativo do ataque, que seria uma referência muito importante para essa seleção. 2 jogadores por lesão e 2 desfalques gigantescos para a seleção de Gana. Então a gente está falando de uma seleção em crise que trocou o comando técnico, um técnico mais defensivo, tentando encontrar um caminho para ser competitiva. O gol é um problema, porque o Azari e o Zige vêm se revezando, só que não são nenhum dos 2 goleiros de alto nível. O Azari joga na Liga de Gana e o Zige joga no futebol suíço, né? Então tem dúvidas quem vai ser o titular. A linha de defesa, sem o Salisu, não tem nenhuma grande referência, cai bastante de nível. Vamos ver o que vai ser. Ele vem testando os zagueiros. É até difícil analisar, porque você provavelmente não tem testes, né? Ele usou teve o último amistoso agora contra o País de Gales, mas, por exemplo, o Semenyo, que é o principal jogador de Gana, não jogou nesse jogo, ficou no banco. Mas ele vai ser titular, obviamente, na Copa. O Iñaki Williams, que é outro grande nome em destaque,
também foi reserva, entrou no jogo. Você ainda tem o Jordan Yu como titular, mas será que ele vai ser o camisa 9 mesmo durante o Mundial? Então, é até difícil analisar, porque mesmo no amistoso ele parece ter poupado algumas peças. Então é complicado analisar essa seleção de Gana, fazer uma projeção de quem vai ser o titular, porque está tudo muito em aberto. A verdade é essa. E você tem uma linha de defesa sem grandes nomes, sem nenhum nome que consiga se destacar muito. No meio campo você tem o Partey ainda como principal volante, mas um jogador que já vem muito mais embaixo. Isso sem nem contar as polêmicas dele extra-campo, né? E que foi mais reserva no Villarreal nessa temporada. Na ponta direita, você tem o Semenyo como grande jogador dessa seleção, fez grande temporada na Premier League para o Bournemouth e Manchester City. É a principal, eu diria que talvez a única grande esperança de Gana, que é, mesmo do ataque, é o único jogador que chega em ótimo nível, chega em ótima fase. Vamos ver se o Carlos querer usar como ponta direita. Geralmente ele exige muito defensivamente dos seus jogadores do lado de campo, ou se ele vai dar mais liberdade para ele jogando ele mais à frente, vai ser uma válvula em contra-ataque. Tem Jordan Ayew e Sahaku, dois jogadores que estavam no Leicester, que foram rebaixados da segunda para a terceira divisão, então nessa seleção. O Iñaki Williams, que não vem de uma grande temporada pelo Bilbao, mas é um dos jogadores mais experientes nessa seleção, então é uma Gana cheia de dúvidas e que não traz nenhuma confiança. E nesse grupo ainda caiu um grupo que não é dos mais simples. Então é uma seleção que não vai me surpreender mesmo se não ficar em terceiro nesse grupo, se ficar em último não seria uma surpresa. E por fim o Panamá. O Panamá que volta à Copa do Mundo pela primeira vez em 2018. Naquela vez que caiu na Inglaterra, vale citar. É uma seleção que inclusive enfrentou recentemente o Brasil em amistoso e deixou uns sinais positivos, contava com seu time titular. É uma seleção que fez uma eliminatória para a CONCACAF, fez no geral um bom ciclo, né, nesses últimos 4 anos, com o Cristiano Ciente técnico, subiu o nível competitivo. Nas eliminatórias teve até mais dificuldade do que se esperava, apesar de ter passado eliminatórias invictas. Só foi garantir a vaga na última rodada e por pouco não deixa ela escapar para o Suriname. Chegou na última rodada, teve que secar o Suriname, torcer para o Suriname não ganhar da Guatemala, questão de saldo de gols. Não conseguiu ganhar os confrontos diretos contra o Suriname, não ganhou nenhum dos 2 jogos que fez direto contra eles. Então é uma seleção que se destacou no eliminatório mais por fato de sofrer poucos gols, mas que por pouco não teve que jogar repescagem, por exemplo, no Mundial. Então, mas ao mesmo tempo, teve vice-campeonato de Liga das Nações da CONCACAF, eliminando os Estados Unidos e perdendo para o México um gol no final. Na última Copa América conseguiu avançar para o mata-mata, deixando os Estados Unidos de fora na fase de grupos, ficou atrás do Uruguai, mas ganhou dos Estados Unidos e passou em segundo, depois foi goleado pela Colômbia. E na Copa Ouro faz uma boa primeira fase, até goleando a Jamaica, mas é eliminado até de maneira surpreendente nos pênaltis para Honduras, podia ter ido mais longe. Então é uma seleção que em alguns momentos mostrou boas coisas, mostrou bons resultados até enfrentando seleções mais fortes, sendo mais competitiva dentro do âmbito da CONCACAF. Então, o torcedor do Panamá olha com mais carinho, com um pouco mais de animação. Na convocação, acho que o grande nome que faltou foi o Kadir, o jogador do Botafogo, acho que poderia estar na convocação, até para não ter grandes opções ofensivas. Mas é uma seleção que muito bem treinada, que atua com linha de 3 zagueiros. Os alas têm mais liberdade para atacar, até bater mais, tentar ser mais protegida defensivamente, dar mais liberdade ao meio-campista principal do time, que é o Carrasquilha, ter menos obrigações defensivas. Contra o Brasil, a gente viu uma seleção que sabia o que fazer para sair jogando, e em vários momentos conseguiu sair da pressão brasileira no primeiro tempo, conseguiu competir bem até, né? Acho que isso deixou animado, mas que quando no segundo tempo precisou mudar os jogadores, rodar mais o elenco, aí o nível caiu muito e foi facilmente dominado pelo Brasil. Mas eu acho que a impressão deixada no primeiro tempo foi positiva, uma seleção que conseguiu competir até com a bola nos pés, mas que tem as suas limitações. No gol você tem o Mosquera, que vai ser o titular. Na ala direita, o principal jogador de destaque internacional, que é o Amir Murillo, o jogador que já jogou no Olympique de Marseille, está no futebol turco. E a gente viu um Panamá buscando muito sair jogando, buscando muito o lado direito do ataque na saída, justamente pela presença dele. É o principal nome de projeção internacional hoje da seleção panameña. Na zaga você tem o Escobar, que é um jogador que foi titular no LASK, que foi campeão da... Não Andrade, quer dizer, foi campeão austríaco, o Córdoba, zagueiro do Norwich, na segunda divisão inglesa, dois jogadores são 2 referências defensivas. No meio campo, como eu falei, o Carrasquilha é o grande jogador criativo dessa seleção, um jogador de futebol mexicano, de MLS, de destaque, é um jogador que tem mais capacidade criativa desde trás, para iniciar a jogada, chegar mais à frente. É um cara que vale a pena ficar de olho, mas não é um grande defensor, tem isso. O Aníbal Godoy, que é esse volante mais marcador, tem que ver se ele vai estar bem fisicamente.
E tem no ataque jogadores com experiência em Liga Mexicana, né? Bárcenas, Dias e o centroavante experientaço Cecílio Waterman, que fez inclusive uma ótima temporada no futebol chileno. Então o Panamá não é uma seleção que tem uma grande oferta de qualidade no seu elenco, mas é uma seleção bem treinada, bem organizada pelo Christiansen e que durante esse ciclo mostrou que é capaz de competir. E no cenário desse grupo, como você tem uma Gana tão fragilizada, olha, dá para o Panamá sonhar assim, e quem sabe beliscar uma vitória ali e sonhar com o terceiro lugar. É uma situação difícil, vai precisar resistir bem e evitar goleadas contra a Inglaterra e Croácia, mas não é impossível não. Não chega como uma candidata real à vaga, mas um cenário ali de ter um adversário tão fragilizado nesse grupo pode sim sonhar. Mas agora eu quero saber de você. O que espera desse último grupo, desse grupo L, desse grupo de Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá? Deixe nos comentários suas expectativas. Peço também para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com só esse e os demais conteúdos sobre Copa do Mundo feitos aqui no YouTube quanto no Instagram. E acima de tudo, agradecer a você que foi guerreiro de me ver falando sobre cada um dos grupos, vídeos longos, a você que viu todos, ou a grande maioria, muito obrigado. E não é o último vídeo sobre Copa, vai ter mais coisa por aí, mas é o vídeo final desses guias, cada um desses 12 grupos. Agora vamos falar mais sobre demais assuntos que em torno desse Mundial. Então, muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.